Há um silêncio que permeia tudo, um zumbido, uma vibração tão sutil que a maioria de nós nunca percebe, mas que está lá, subjacente a cada átomo, a cada pensamento, a cada estrela no céu noturno. Este não é um silêncio de ausência, mas de potencial puro, o palco invisível sobre o qual a dança da existência se desenrola. E o mais extraordinário de tudo? Nós, você, eu, cada ser consciente, não somos apenas espectadores desta dança cósmica. Através de mecanismos que apenas agora começamos a vislumbrar, estamos profundamente entrelaçados com a própria estrutura da realidade, capazes de influenciá-la de maneiras que desafiam tudo que a ciência materialista nos ensinou. Imagine por um momento que tudo o que você vê, toca e experimenta é apenas a superfície de algo infinitamente mais complexo, como olhar para a pele lisa de um lago sem perceber as correntes turbulentas e os mundos inteiros que existem abaixo. Esta não é metáfora, mas uma possibilidade científica genuína que está ganhando força nos laboratórios de física quântica mais avançados do mundo. Quando os cientistas investigam as partículas fundamentais da matéria, elas não se comportam como objetos sólidos e previsíveis, mas como fantasmas probabilísticos, existindo em múltiplos estados simultaneamente até que uma observação as faça escolher uma forma concreta. Este fenômeno, conhecido como colapso da função de onda, sugere algo revolucionário, que a própria consciência do observador pode ser o fator determinante que transforma possibilidades quânticas em realidade física. Mas como isso se traduz para o nosso mundo cotidiano? Se nossos pensamentos e observações realmente influenciam a matéria em nível fundamental, isso significaria que a realidade é muito mais maleável do que imaginamos, um tecido cósmico que responde não apenas às leis rígidas da física clássica, mas também à qualidade de nossa atenção e intenção. Experimentos controversos, como os conduzidos pelo Instituto de Ciências Noéticas, sugerem que a mente humana pode de fato afetar dispositivos físicos, geradores de números aleatórios e até mesmo processos biológicos à distância. Os dados são sutis, mas persistentes, como um sinal fraco que insiste em aparecer através do ruído do ceticismo científico. E aqui encontramos o primeiro grande mistério: se a consciência pode influenciar a matéria, qual é o mecanismo por trás desse fenômeno? Uma pista fascinante pode estar nas frequências vibratórias que permeiam tudo. Desde os tempos antigos, civilizações como os egípcios e os Vedas acreditavam que o universo era construído sobre vibrações sagradas, ideia que agora ressurge na ciência moderna sob novos termos. Tudo no cosmos, desde os elétrons girando em torno de núcleos atômicos até os planetas orbitando estrelas, possui uma frequência característica de ressonância. O próprio espaço-tempo pode estar vibrando em frequências inimaginavelmente baixas, como um tambor cósmico cujas batidas ditam o ritmo da expansão universal. Entre essas infinitas frequências, algumas têm chamado atenção especial, como a famosa 528 Hz, chamada de frequência do amor ou frequência milagrosa. Os defensores dessa ideia afirmam que ela possui propriedades extraordinárias de cura e transformação, capazes até de reparar danos no DNA. Enquanto a ciência tradicional olha com ceticismo para tais alegações, pesquisas em bioacústica revelam que o som pode de fato influenciar processos biológicos de maneiras surpreendentes. As estruturas moleculares respondem a vibrações específicas, a água muda sua organização molecular diante de diferentes frequências sonoras, e células vivas parecem ouvir e reagir ao ambiente sônico ao seu redor. Talvez a verdade esteja em algum lugar entre o ceticismo radical e o entusiasmo das novas descobertas, um território onde a física quântica, a biologia molecular e os antigos conhecimentos sobre vibração cósmica possam finalmente encontrar uma linguagem comum. Este é o ponto onde a física quântica e os mistérios da consciência se encontram de forma mais dramática. Algumas das mentes mais brilhantes da atualidade, incluindo ganhadores do Prêmio Nobel, estão propondo teorias que desafiam radicalmente nossa compreensão da realidade. A teoria do universo holográfico, inicialmente proposta pelo físico David Bohm, sugere que tudo o que percebemos como realidade tridimensional pode ser uma projeção de informações codificadas nos limites do cosmos, como um holograma onde cada parte contém o todo. Se isso for verdade, significaria que nosso senso comum de separação, entre eu e você, entre observador e objeto observado, entre mente e matéria, é uma ilusão profunda. Neste modelo, a consciência não seria um produto acidental da matéria cerebral, mas um aspecto fundamental do universo, tão primordial quanto o espaço e o tempo.
As implicações dessa ideia são tão vastas que mal começamos a explorá-las. Se a consciência é de fato uma propriedade básica da realidade, isso poderia explicar fenômenos que há muito tempo desafiam a ciência convencional, desde a telepatia e a precognição até os efeitos mensuráveis da oração e da intenção à distância. Experimentos cuidadosamente controlados sugerem que a mente humana pode, em certas condições, acessar informações além dos limites do espaço e do tempo convencionais, como se existisse um nível mais profundo de realidade onde todas as coisas estão conectadas. E o que dizer da meditação, essa prática ancestral que agora se submete ao escrutínio da neurociência moderna? Os resultados são nada menos que extraordinários. Imagens de ressonância magnética de meditadores experientes revelam padrões de atividade cerebral que desafiam nossa compreensão convencional dos limites da mente humana. Ondas gama, associadas aos estados de consciência mais elevados e integrados, atingem amplitudes nunca vistas em condições normais. A estrutura física do cérebro se modifica, com aumento visível na massa cinzenta em regiões associadas à empatia, ao controle emocional e à percepção espacial. Talvez o mais intrigante de tudo, alguns estudos sugerem que grupos de meditação podem influenciar estatisticamente indicadores sociais como taxas de criminalidade e emergências hospitalares em cidades inteiras, como se a paz interior coletiva pudesse de alguma forma se refletir no mundo exterior. Tudo isso nos leva a uma pergunta inevitável, uma questão que pode muito bem definir o próximo capítulo da aventura humana: se a consciência é realmente tão poderosa, por que não vemos efeitos mais dramáticos no mundo ao nosso redor? Por que nossa realidade parece tão sólida e imutável, apesar de toda essa potencial maleabilidade quântica? A resposta pode estar na própria natureza da consciência coletiva. Assim como um único instrumento musical tem dificuldade em alterar a sinfonia de uma orquestra inteira, nossas mentes individuais podem estar limitadas pelo campo da consciência compartilhada, a matriz invisível de crenças, expectativas e suposições que todos nós, como cultura, aceitamos como realidade. Mas e se pudéssemos mudar esse campo? E se um número crítico de pessoas começasse a operar a partir de uma compreensão diferente da natureza da realidade? Os antigos textos espirituais falam repetidamente sobre o poder transformador de uma minoria consciente, a ideia de que não é necessário que todos despertem para mudar o mundo, apenas um número suficiente para inclinar a balança. Nas palavras do físico quântico John Agee, um pequeno grupo de pessoas praticando a meditação transcendental pode reduzir a criminalidade em uma cidade inteira. Se isso for verdade, e os dados sugerem que pode muito bem ser, então estamos diante não apenas de uma revolução científica, mas de uma oportunidade histórica de reimaginar completamente nossa civilização. O que está emergindo nesta convergência sem precedentes entre ciência de ponta e sabedoria ancestral é nada menos que uma nova concepção do ser humano e seu lugar no cosmos. Não somos meros passageiros em um universo mecânico e indiferente, mas participantes ativos na criação contínua da realidade. Cada pensamento, cada emoção, cada ato de percepção pode estar contribuindo para a teia quântica que forma o tecido da existência. As frequências que ressoam em nossas células, os padrões de nossa consciência, as profundas interconexões que a física quântica está revelando, tudo isso aponta para uma verdade que os místicos sempre souberam, mas que apenas agora começa a ser articulada na linguagem da ciência moderna. Estamos no limiar de uma nova era, uma era em que a divisão artificial entre espírito e matéria, entre ciência e espiritualidade, pode finalmente se dissolver. O caminho à frente não é fácil, exigindo tanto o rigor da investigação científica quanto a coragem de questionar nossos pressupostos mais profundos sobre a natureza da realidade. Mas as recompensas potenciais são incomensuráveis, nada menos que a descoberta de nosso verdadeiro potencial como seres conscientes em um universo consciente. O grande mistério que agora se desdobra diante de nós não é apenas como a consciência interage com o mundo físico, mas algo ainda mais profundo, que talvez não haja realmente uma separação fundamental entre os dois. Que em algum nível fundamental, a consciência e o cosmos são um só, é que, ao compreendermos isso, podemos finalmente assumir nosso papel como co-criadores conscientes da realidade que habitamos. Esta não é apenas uma revolução científica. É um despertar humano. E ele está acontecendo agora, em nossos laboratórios e em nossos corações, na fronteira onde o conhecimento encontra o mistério, onde a frequência encontra a forma, onde o observador se descobre, finalmente, como parte inseparável do espetáculo que observa.
O universo nunca foi um mecanismo frio e indiferente, ele pulsa, respira e responde. E agora, pela primeira vez na história, estamos começando a entender sua linguagem secreta. A questão que resta é: o que diremos a ele? Como usaremos esse conhecimento recém-descoberto? A resposta está sendo escrita, neste exato momento, na consciência coletiva da humanidade, e cada um de nós é um autor dessa história ainda não contada. O futuro não está predeterminado. Ele é um campo quântico de possibilidades, esperando pelo colapso criativo de nossa atenção, nossa intenção e nossa imaginação. O que emergirá desse campo depende, em última análise, de nós. Esta é nossa responsabilidade e nosso privilégio cósmico, a chance de participar conscientemente na grande obra da criação. A jornada está apenas começando.